What? Who? Where? When? Which? How? Hello and welcome to English in Brazil. I'm Karina, your English teacher. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que parece de fofoqueiro, né? Como no início do vídeo. O que, como, onde, me conta, qual? Então, a gente vai falar sobre as WH questions, que são perguntas fundamentais para você dominar na língua inglesa, para que você consiga construir uma base sólida do seu aprendizado. Então eu considero esse conteúdo iniciante, mas acredito que até quem já tem algum conhecimento no idioma pode aprender alguma coisa aqui comigo hoje. Essas perguntas são usadas para descobrir informações ou esclarecer dúvidas e vão aparecer em praticamente toda e qualquer conversa em inglês. Elas são extremamente comuns, tanto que uma das primeiras frases que você aprende não é What's your name? What's your name? Olha aí o what no início da frase. Todas elas, como eu disse, começam com WH, com exceção de how, mas ele entra nessa categoria de WH questions porque ele funciona como uma WH question, entendeu? Vamos começar com o primeiro, que é what. Então, what, ele é usado para perguntar sobre uma coisa concreta ou abstrata. A gente tá falando aqui de coisas, tá? Não de pessoas. Então, ele pode ser traduzido como o que ou qual, por exemplo. Então, what's your name? What is your name? What's your name? Qual o seu nome? Aqui está sendo traduzido como qual. Qual é a coisa que a gente está querendo saber aqui? É o nome. What's your favorite movie? Qual o seu filme favorito? A coisa aqui é o filme. What do you eat for breakfast? O que? Olha como a tradução aqui já é o que. O que você come no café da manhã? Então, a coisa aqui é o café da manhã. What are you doing? O que você está fazendo? A coisa aqui é justamente o que a pessoa está fazendo. Cuidado aqui para não confundir what com which, porque os dois podem ser traduzidos como qual, como por exemplo, what's your name, só que o which normalmente vai ser usado quando você tem mais de uma opção. Então, por exemplo, which do you prefer? The green shirt or the black shirt? Qual você prefere? A camiseta verde ou a camiseta preta? Então, normalmente vai ser essa diferença entre o what e o which. O which prevê uma opção e o what não necessariamente. O what também é usado pra gente perguntar, tipo assim, o quê? O que você disse? Tipo, what? Ah, what? Dá pra usar ele sozinho assim, tipo assim, what? Mas cuidado que ele pode soar um pouco rude. Então, se alguém falou algo que você não entendeu, se você falar what, pode soar tipo, o que você tá dizendo? Então, a melhor opção aqui, mais polida e mais segura, é você dizer sorry, que você disse, ou excuse me. Então, é melhor não usar what se essa pessoa não for assim super amiga tua, pra garantir. Então, what é usado para coisas. Então, agora vamos falar de who, que é usado para pessoas. Who. O who pode ser traduzido como quem. Então, por exemplo, who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Who are they? Quem são eles? Falando de pessoas o tempo inteiro, tá vendo? Who is your favorite singer? Quem é o seu cantor favorito? Who do you think will win? Quem você acha que vai ganhar? E aqui, cuidado para não confundir who com whose, que é um pronome relativo, dando nome aos bois aqui, mas não precisa se preocupar com isso, só para te dar um nome. É um pronome relativo que a gente pode traduzir como cujo, normalmente. Então, por exemplo, it's the boy whose book is yellow. É o menino cujo livro é amarelo. Ou então, whose book is this? De quem é? Então, o whose na pergunta vai ser de quem? Whose book is this? De quem é esse livro? E numa afirmativa ele vai ser traduzido como cujo. Agora, o who é só quem, tá bom? Então, o who na pergunta é quem, não tem erro. Então, who are you? Quem é você? Who are you? E antes de eu ir para a próxima WH question, deixa eu te contar uma super novidade. Se você está no nível básico, nível iniciante de inglês agora, e queria fazer aulas em grupo no Cambly e não podia, porque eles só tinham nível intermediário, agora você pode. Eles lançaram aulas em grupo para nível básico. As aulas de conversação acontecem ao vivo dentro da plataforma do Cambly, como se fosse uma aula particular, só que é você, um tutor que é falante nativo do idioma e mais 2 alunos. Você pode escolher o tópico da aula quando você for fazer o agendamento, isso é muito legal para você se sentir seguro sobre o que você vai conversar. As aulas duram 30 minutos e os planos de grupo têm de 60 a 120 minutos por semana. Dá só uma olhada no trechinho de uma aula que eu fiz, olha só. So many students in the basic level feel insecure expressing themselves and interacting with other people. How do you think having a group lesson on Cambly would help them? I think there are many ways that having a group lesson can help a beginner. There are
other people in the class that can offer suggestions. And a lot of times they ask each other questions and they do guide. So if I ask you a question, other people will really be encouraging and offer suggestions to you if they feel that you're stuck. It's a wonderful dynamic with a group of new speakers. And what would you say to those students who are really, really insecure? They are afraid. They think Cambly is a wonderful platform, but they don't have the courage to, start a lesson because they are too shy or they are afraid of, freezing. What would you tell them? It's easy to say it, but really we just try. A friendly atmosphere, a friendly face, and just getting to know the person, just to find a level of comfort to say one or two words. The worst that can happen, honestly, is not trying. É legal demais, né, gente? Imagina poder praticar a sua fala em aulas de conversação assim em grupo. É muito legal. O mais legal ainda é que para comemorar esse lançamento, o Cambly tá com um valor muito, muito bom para aulas em grupo. Tem planos a partir de R$ 68 por mês. É muito em conta por 1 hora por semana. Imagina, R$ 68 por mês. Mas esse valor só é válido por 72 horas. Então corre se você ficou interessado, porque essa promoção é por tempo limitado. Clica no link aqui da minha descrição e usa o meu código para conseguir esse descontaço. Continuando aqui com o nosso conteúdo, where. O where é usado para falar sobre lugares, para perguntar sobre um lugar, uma localização. Então a gente pode traduzir como onde ou aonde. Por exemplo, where do you live? Onde você mora? Where do you live? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Where is the supermarket? Where is the supermarket? Olha como é útil saber esses WH questions. Onde é esse supermercado? Imagina você perdido num país falando de inglês. Where is the supermarket? Onde é esse supermercado aqui? Where are you going? Para onde você está indo? Where are you going? So tell me in the comments, where are you from? De onde você é? A resposta é assim. I am from, e aí é a sua cidade. Tell me in the comments, I'd love to hear from you. When. E when? Para que é usado? When é usado para perguntar sobre um horário, um momento ou uma data. E a gente pode traduzir como quando. Então você pode simplesmente falar assim, tipo, when? Quando? When? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Tell me in the comments. My birthday is in January. When is your birthday? When do you study English? Quando você estuda inglês? When do you study English? When does the concert start? Quando começa o show? When is your trip to Europe? Quando é a sua viagem para a Europa? E cuidado aqui para não confundir o when, que é quando, com what time, que é que horas, tá? Eu tenho um vídeo só sobre horas em inglês que vai pro ar em breve, se não tiver ido ainda, dá uma olhada aqui no card que eu vou colocar para você, tá? É um vídeo muito completo sobre falar as horas, então tá relacionado ao when aqui também. A próxima é why. Why só? Why, a mesma pronúncia de why, do mineiro. Why de pergunta é no começo da frase. É assim, why, você comprou um carro novo? E o why de resposta é no final. Comprei, why. Então, why a gente usa para perguntar por quê. Por quê? Mas aqui é o porquê na pergunta, tá? É o porquê que no português é separado, tá? Por quê? So, why do you study English? Por que você estuda inglês? Why are you laughing? Por que você tá rindo? Why did it explode? Por que explodiu? Pensando num contexto aqui. Why is it wet? Por que isso tá molhado? Então, cuidado aqui para não confundir o why com o because. O why é o porquê da pergunta. Why are you tired? Por que você tá cansado? E o because é na resposta. Because I walked too much. Porque eu caminhei demais. Então, because na resposta e why na pergunta. Muito mais fácil que no português que tem 4 porquês. Em inglês tem só 2. So, why do you study English? Because I want to learn a new language. E a nossa última WH question, que na verdade não começa com W, só com H, que é o how. How. O how a gente usa para perguntar sobre como algo acontece, um método, uma maneira, um estado ou condições de alguma situação. Eu estou olhando para o meu roteiro aqui, por isso olho para baixo. Então a gente traduz como como. Por exemplo, how are you? Como vai você? Então eu pergunto sobre um estado aqui. So, como você está, né? How are you? How is the weather today?
como está o tempo hoje. Então, tô falando sobre condições. How do you pronounce this word? Como você pronuncia essa palavra? How do you make cookies? Como você faz cookies. Então, eu tô falando aqui de um método. A gente usa o how para um método. Então, how basicamente se usa assim, mas atenção que a gente pode também usar o how com um adjetivo depois. Então, por exemplo, how old are you? Quantos anos você tem? Então, aqui já não é mais como. Como anos você tem? Não, é how old are you? Quantos anos você tem? How tall are you? O quão alto você é? How long is the movie? O quão longo é esse filme? E aí tem também os famosos how much ou how many, que também tem outro significado que não é como. Então, how much é quanto? Quanto custa alguma coisa? How much is it? E a gente usa para substantivos que se usa no singular. Então, por exemplo, how much sugar do we need? O quanto de açúcar a gente precisa? Ou how much does it cost? Quanto que custa isso daqui? E o how many a gente usa daí com palavras que a gente pode colocar no plural. Então, por exemplo, how many books did you read last year? Quantos livros você leu no ano passado? How many people are in this room? Quantas pessoas estão nesta sala? Então, assim, gente, atenção que existem algumas nuances, tá? Nem tudo é tão, assim, objetivo. O how sempre vai servir como, o what sempre vai ser o que. Não, pode ver que o what às vezes é qual, o how nem sempre é como, porque dependendo do que vem depois ele vai mudar o significado. Mas com essa mini aula aqui, eu espero pelo menos ter apresentado cada uma dessas WH questions que são tão usadas no idioma, para que você consiga estudar e ir além também. E além do presente do desconto que eu dei aqui do Cambly para você que está assistindo até o final esse vídeo, eu tenho também um material com exercícios que você pode conferir aqui no link. A gente tem exercícios para você praticar e testar se você entendeu mesmo o conteúdo de hoje. Então não deixa de pegar esse material, aproveitar o desconto do Cambly e se ainda se confunde com preposições to or for, separei esse vídeo aqui para você assistir porque ele tá super completo. See you next video. Bye!